Um adolescente disse que o avô dele havia treinado os Navy SEALs. A turma inteira caiu na gargalhada e o treinador lhe deu um tapa no rosto. Mas então, uma sombra surgiu no fim do ginásio. A academia estava ruidosa como sempre em uma tarde de quinta-feira. O suor impregnava as paredes, o som dos socos contra o saco ecoava em ritmo constante, e o barulho surdo das luvas batendo ressoava em ondas. No canto distante, Caleb, um garoto de 14 anos, ajustava a proteção de canela. Era menor que os outros, magro, concentrado, olhos fixos em cada movimento do treinador. Não fazia piadas, não se gabava. Apenas ouvia, aprendia e treinava com seriedade. O treinador Trent, musculoso e barulhento, andava pelo tatame com a postura de alguém que sempre acreditava estar certo. Ele chamou um breve intervalo. Quando os alunos se juntaram para beber água, alguém cutucou Caleb no ombro e perguntou de forma casual: "Por que você treina a luta? Você nem parece do tipo brigão." Caleb hesitou um instante e respondeu com orgulho sereno: "Meu avô treinou os SEALs. Ele me ensinou o básico. É por causa dele que comecei." A sala ficou em silêncio por meio segundo. Depois explodiu em risadas. "Seu avô?" Outro zombou. "O que ele é? Dublê de Hollywood?" Trent ergueu a sobrancelha, virou-se e já sorria com desdém. "O que ouvi aí? Seu avô treinou SEALs?" Caleb ficou mais ereto, voz calma mas firme. "Sim, senhor. Ele treinou com eles em Coronado. Ele não fala muito sobre isso, mas..." Trent o interrompeu com uma gargalhada alta, limpando o suor da testa. "Você acha que alguém aqui vai acreditar em contos de fadas? Isto é academia, não estúdio de cinema." Os alunos riram mais, animados pelo treinador. Alguns fizeram continência como soldados, outros imitaram sons de explosão. Caleb permaneceu parado no meio do círculo de zombarias, olhos fixos no tatame, punhos cerrados. Não rebateu, não recuou. Trent aproximou-se, voz mais baixa e pesada. "Quer respeito aqui? Não é inventando histórias, é treinando." "Eu não estou tentando impressionar." Caleb disse, voz suave mas firme. O sorriso de Trent desapareceu. "Então vamos ver se aguenta uma lição de humildade." Antes que alguém reagisse, a mão de Trent estalou contra o rosto de Caleb. O pá seco ecoou e a sala ficou muda. Caleb cambaleou, levou a mão à face, a pele em chamas. Não chorou, não caiu, apenas ficou ali, atônito mas firme, olhos ainda no chão. A marca da mão ardia como cicatriz de humilhação. Alguns alunos recuaram, murmuraram, mas Trent ignorou. Virou-se como se nada tivesse acontecido e gritou: "Chega! Concentrem-se no treino e deixem as histórias de lado." Caleb voltou ao canto. Amarrou as luvas mais forte, mesmo sem ser chamado ao tatame. O rosto ardia, mas ele não tocava. A dor maior era no orgulho. Ninguém lhe dirigiu palavra até o fim da aula. Quando o sinal soou, todos saíram rindo como se nada tivesse ocorrido. Caleb juntou suas coisas em silêncio. O olhar percorreu o tatame, a parede, parou na porta. Não se despediu. Lá fora, o sol já declinava, sombras longas no passeio. Caminhou em silêncio para casa, sem fones, sem música, apenas os passos e a ardência na face. Escolheu o caminho mais longo. Quando chegou ao portão, o céu estava tingido de laranja e violeta. Um homem idoso ajoelhava na horta, cuidando de tomates, mãos tirando terra das raízes. Vestia uma flanela gasta, boné desbotado, cabelos grisalhos escapando por baixo. Os movimentos eram calmos, atentos, como de quem não tinha pressa. Ergueu o rosto quando Caleb entrou no quintal. Não sorriu. Caleb assentiu, indo para a varanda. "Chegou cedo hoje", disse ainda agachado. Caleb parou. "Não cedo." Chuck Norris levantou-se devagar. Não usava uniforme, nem algo que mostrasse quem era, mas a forma de se erguer,
a mudança no ar à volta. Deixavam claro que não era um homem comum. Ele observou o rosto do neto. Essa marca não dá para esconder. Mas não perguntou o que aconteceu. Apenas abriu a porta. Lave as mãos. O jantar está pronto. Caleb largou a mochila e foi até a pia. Chuck o seguiu. Parou junto ao armário e tirou um pequeno objeto redondo, uma moeda de desafio militar, gasta pelo tempo, mas ainda brilhando nas bordas. Pôs sobre a mesa, em silêncio. Caleb virou-se, encarou a moeda e depois o avô. Sabe o que é isso? Chuck perguntou com voz grave. Caleb assentiu. O senhor disse que só os instrutores que concluíram o programa especial dos SEALs recebiam. Chuck apoiou as mãos na mesa, a moeda no centro. Mostrou a alguém? Não? Ótimo. Ele disse. Porque há pessoas que não precisam saber quem você é, até a hora certa. Caleb ficou imóvel, a luz suave da cozinha iluminando a moeda. Os olhos de Chuck não deixaram os dele. Coma. Amanhã temos algo a fazer. A luz da manhã atravessava as cortinas, riscando o piso de madeira. Caleb estava sentado à mesa, cereal intocado. A marca na face esmaecera, mas ainda desenhava a vergonha no orgulho. À frente, Chuck tomava café, em silêncio. Desde a noite anterior, não trocaram palavras. Não precisavam. A casa estava quieta, só rangidos do assoalho e ecos distantes da rua. Chuck se levantou, deixou a caneca na pia e falou do corredor. Calce os tênis, em 15 minutos saímos. Caleb ergueu os olhos, confuso. Achei que não havia treino hoje. Chuck não respondeu. Entrou no quarto e fechou a porta. 15 minutos depois, Caleb esperava na varanda com a mochila. Ainda com a camiseta de MMA do dia anterior, gola deformada de tanto torcer nervosamente. Chuck saiu logo atrás, jeans, camisa neutra abotoada, boné gasto, sem explicação. Entraram no carro. No trajeto, só o rolar dos pneus e um rádio local baixo. Caleb olhava de lado, tentando decifrar as rugas do avô. Não era raiva, nem decepção. Era algo mais denso. Silêncio antes da tempestade. Não de violência, mas de verdade. 10 minutos depois, pararam no estacionamento da academia. Caleb hesitou, soltando o cinto. Hoje não tem aula. Chuck assentiu. Eu sei. Caleb esperou mais palavras. Nada. Desceu seguindo o avô, sem saber se o aguardava nova humilhação ou outra coisa. Lá dentro, o ambiente não era o mesmo do dia anterior. Alguns alunos treinavam ao fundo. Trent estava perto do centro, braços cruzados, observando 2 adolescentes chutarem devagar. Ele ergueu a cabeça quando a porta rangeu. Ora, vejam quem voltou, anunciou alto. Ontem não bastou? Alguns alunos se viraram para olhar. Alguns riram de canto, mas outros apenas permaneceram em silêncio e continuaram treinando. O olhar de Trent se voltou para o homem que estava ao lado de Caleb. Ele semicerrou os olhos e depois riu. Trouxe um advogado? Ou o avô famoso veio contar histórias de fadas pessoalmente? Chuck não reagiu. Apenas caminhou até a beira do tatame, as mãos nos bolsos. Caleb ficou parado ao lado, sem saber o que fazer. Trent inclinou a cabeça. Veio aqui para processar, denunciar ou só assistir? Chuck o encarou, a voz calma. Só vim observar. Mas se já terminou de falar, talvez eu compartilhe alguns pensamentos. A voz dele não era alta, não era provocativa, mas soou como um fio de aço que acabara de se partir. Alguns alunos pararam de treinar, atraídos por aquele silêncio. Trent riu com desdém. Escute, velhote. Esta é a minha academia. Não preciso de sermão de ninguém, muito menos de alguém que ganhou a faixa preta em caixa de cereal. Chuck olhou em volta. Os tatames familiares, o cheiro de suor e de ambição. Já vi muitas academias.
Algumas formam lutadores, outras só fazem barulho. Trent se aproximou. Diga logo o que quer. Chuck não se apressou. Virou-se para Caleb. Aqueça. Prepare o corpo. Caleb piscou. Eu? Chuck assentiu de leve. Caleb obedeceu, ainda sem entender o que estava acontecendo, mas confiando na presença ao seu lado. Caminhou até o fim do tatame e começou os movimentos familiares, aqueles que o avô lhe ensinara na varanda da casa, à beira do velho rio. Trent observou por um momento e depois voltou-se para Chuck. O que está tentando provar? Chuck inclinou a cabeça. Não preciso provar nada. Esse é o seu papel. A mandíbula de Trent se contraiu. Acha que é melhor do que eu? Que eu não sei ensinar. A voz de Chuck continuava suave, mas o olhar ficou mais duro. Acho que você bateu em uma criança por ter dito a verdade, e ainda se gabou disso. A sala inteira ficou em silêncio. Alguns alunos se entreolharam, sem saber se deviam intervir ou ignorar. Trent ergueu a mão. Quer conversa séria? Então venha para o tatame. Vamos ver o que consegue. Chuck olhou em volta mais uma vez. Subiu na beira do tatame. Parecia que aceitaria o desafio, mas em vez disso, tirou do bolso de trás um pedaço de tecido gasto, um patch do Seal, desbotado com os anos, com iniciais bordadas no canto. Levantou-o, falando apenas o suficiente para ser ouvido. Este emblema já teve significado. Ainda tem, mas não por minha causa, e sim por causa do aluno que você humilhou ontem. Trent congelou, sem palavras. Os alunos encaravam o patch, reconhecendo o símbolo que já tinham visto em livros, em documentários, mas nunca nas mãos de alguém para quem parecia parte do corpo. Chuck se voltou para Caleb. Continue o treino. Depois conversamos. Não gritou, não ameaçou, não deu explicações a ninguém, mas pela primeira vez desde que entraram naquela academia, ninguém riu. O sol da tarde se punha atrás da janela empoeirada, a luz se estendia sobre o tatame. Caleb estava encostado na parede, amarrando as luvas em silêncio. A atmosfera da aula tinha mudado. Ainda havia alguns risos, alguns socos leves entre colegas, mas muitos olhares se voltavam repetidamente para a porta, onde Chuck permanecia imóvel, observando. Ele não disse mais nada desde que mostrara o patch do Seal. Também não se mexeu do lugar, braços cruzados, costas eretas, presença silenciosa, porém marcante. Trent caminhava pela beira do tatame, tentando manter a aula normal. Sua voz estava mais alta que o habitual, mais ríspida, como se tentasse abafar algo invisível. Concentrem-se. Voltem ao básico. Formem duplas. Ainda há muito a fazer. Mas os alunos reagiam mais devagar. Os olhos iam de Caleb para Chuck, e depois para Trent, sem saber em quem se concentrar. O ambiente estava tenso. Trent apontou para Caleb. Você com Marcos. 5 rounds. Vamos. Caleb assentiu e se levantou. Caminhou com uma calma estranha, a postura firme. Marcos, maior e mais forte, sorriu de canto e tocou as luvas sem entusiasmo. Quando começaram, Caleb manteve a defesa sólida, movendo-se com agilidade. Não precisava olhar para o avô, mas sentia sua presença ali. Chuck acompanhava cada movimento, não apenas de Caleb, mas também de Trent. Via que Trent não se sustentava bem. Via que os alunos obedeciam, mas já não confiavam. Via as fissuras começando a se abrir debaixo do tatame daquela academia. Trent quebrou o silêncio de repente. Acha que ficar aí parado o torna melhor do que eu? Chuck não respondeu. Eu treinei campeões. Construí este lugar do nada. Chuck manteve o olhar firme, voz constante. Você o construiu com medo. Trent se aproximou mais. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Um dos alunos, o menor da turma, talvez com 13 anos, murmurou alto o bastante para alguns ouvirem. Acho que esse é o Chuck Norris.
O grupo se assustou. O sussurro se espalhou como fogo. Alguns celulares foram discretamente tirados do bolso, fingindo mensagens, mas prontos para a câmera. Ninguém ousou perguntar em voz alta, mas todos pensaram a mesma coisa. Trent explodiu em risadas, risadas ocas, forçadas. Chuck Norris? Qual é? Esse velho provavelmente está em algum lugar polindo troféus agora. Chuck inclinou a cabeça, deu um passo à frente. Eu não brilho troféus. Eu construo caráter. Ou pelo menos, tento. O rosto de Trent escureceu. Se realmente é você, prove. Não preciso provar nada para você. Mas se continuar a insultar meu neto, eu lhe mostrarei por que sua mão nunca deveria tê-lo tocado. O burburinho cresceu. Alguns alunos recuaram. O clima mudou por completo. Já não era apenas sobre um velho excêntrico. Algo real estava prestes a acontecer. Trent sorriu de lado, deu de ombros. Tudo bem. Quer brincar? Venha para o tatame, velhote. Chuck tirou o boné, dobrou-o e o colocou numa cadeira próxima. Não fez aquecimento, não desperdiçou movimentos. Apenas entrou no tatame, passos tranquilos, mas firmes como pedra. A postura não era de exibição, era de prontidão. Trent ergueu os punhos, flexionou as pernas, tentando parecer no controle. Espero que o seu seguro cubra isso. Chuck não reagiu. O silêncio se prolongou. Então Trent avançou. Nos 5 segundos seguintes, tudo aconteceu rápido demais para alguém reagir. Chuck desviou como água passando sob a ponte, girou a perna e varreu o apoio. Trent perdeu o equilíbrio, mas antes de cair, Chuck redirecionou a força, imobilizando-lhe o braço com um movimento preciso. Não o bastante para quebrar, mas suficiente para encerrar o confronto. Trent gritou, o rosto contra o tatame, olhos arregalados de choque. Chuck o soltou. Trent rolou para o lado, ofegante. Você teve sorte. Chuck recuou. Não. Você foi arrogante. A sala inteira ficou muda. Um aluno deixou o celular cair, o barulho ecoando alto. Caleb, encostado na parede, mantinha os olhos fixos no avô. Pela primeira vez desde o dia anterior, ergueu a cabeça com orgulho. Chuck se voltou para a turma inteira. Isto não é sobre exibição. É sobre saber quando permanecer firme e quando se abaixar. Não porque foi forçado, mas porque escolhe respeitar algo maior do que si mesmo. Ele se aproximou de Trent, que ainda esfregava o pulso, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Não vim aqui para humilhar você, disse Chuck, a voz calma. Mas você bateu no meu neto, fez ele sentir vergonha por dizer a verdade. Isso não é ensinar. É covardia disfarçada de treinador. Trent não respondeu. Chuck olhou ao redor da sala, encarando os olhos de cada aluno que havia rido no dia anterior. Querem ser lutadores? Então comecem defendendo aqueles que ainda não têm forças para revidar. A porta se abriu lentamente. Uma repórter com crachá apareceu, seguida por toda uma equipe de filmagem. Algum aluno havia dado a notícia. Já estava se espalhando. Chuck não se virou. Caminhou até Caleb. Vamos, disse suavemente. Nosso trabalho ainda não terminou. Os carros de imprensa invadiram o estacionamento como lobos que sentiram cheiro de sangue. Repórteres saltavam, câmeras nos ombros, maquiagem mal acabada, vozes ensaiando a abertura de reportagem. Quando Chuck e Caleb saíram, uma multidão já estava reunida, de lojas vizinhas até gente da própria academia. O vídeo já tinha passado de 1000 compartilhamentos. Um clipe de menos de 30 segundos mostrava Chuck Norris controlando o treinador Trent, como quem dobra uma peça de roupa. A legenda: velho derruba treinador de MMA por bater no neto. Chuck não olhou para as câmeras. Caminhou como se todos os olhares não significassem nada. Como se a atenção nunca tivesse poder sobre ele. Caleb o seguiu, sem saber se voltariam ou iriam embora. Chuck nada disse.
Apenas abriu a porta e entrou novamente na academia. Lá dentro, todos ainda estavam em silêncio. Trent permanecia no centro do tatame, massageando o pulso, fingindo que a multidão lá fora não tinha nada a ver com ele. Um adolescente sussurrou: "É ele mesmo." Outro murmurou: "Ele mal tocou no treinador." A equipe de filmagem entrou atrás, câmeras já ligadas. Uma jovem repórter se aproximou de Chuck, microfone erguido. "Senhor Norris, tem algo a declarar? É verdade que esse treinador atacou seu neto ontem?" Chuck parou apenas o suficiente para olhar o microfone. "A história não é sobre mim", disse. "É sobre o que acontece quando confundem poder com permissão." As câmeras continuaram gravando. Chuck passou por eles, caminhando até a recepção da academia. Atrás do balcão, havia uma pequena moldura com certificado: Treinador Sênior, Federação Internacional de Artes Marciais. Chuck pegou, virou e franziu o senho. "Você mesmo fez isso? Ou alguém fez por você?" Perguntou alto o bastante para todos ouvirem. Trent ficou vermelho. "É verdadeiro. Eu conquistei esse título." Chuck assentiu. "Então não se importará se eu ligar para a federação para confirmar, certo?" Trent se calou. Uma aluna, de cabelos pretos presos, levantou a mão devagar. Ele disse que, se não trouxéssemos novos alunos, teríamos que pagar mais. Disse que fazia parte do curso. Outro aluno acrescentou: "No mês passado, paguei $500 só para manter a vaga." Chuck se voltou para Caleb. "Com você também?" Caleb assentiu. "Disseram que, se eu não trouxesse alguém novo no fim de semana, seria suspenso." Chuck suspirou, longo e fundo. "Então isso é maior que um tapa. Isto é roubo disfarçado de aula de luta." Ele olhou para a repórter. "Quer o seu título?" "Aqui está." Um homem sem honra construiu uma academia inteira explorando jovens que pensavam estar aprendendo disciplina. E usou o medo para calá-los. A sala explodiu em murmúrios. As câmeras focaram em Trent. Seu rosto empalideceu. "Acha que pode entrar aqui e destruir o que construí?" Trent gritou. Chuck não elevou a voz. "Você destruiu no momento em que bateu em uma criança por falar a verdade." Trent deu um passo à frente, peito estufado, tentando recuperar o controle. "Você é apenas um homem ultrapassado. Há quanto tempo não luta de verdade?" Chuck o encarou. "E ainda assim você não resistiu nem 30 segundos." Risos surgiram em um canto da sala. Não altos, mas genuínos. Trent cerrou os punhos. "Quer revanche? Agora mesmo, sem limites?" Chuck balançou a cabeça. "Não há mais nada a provar. Mas se você ainda precisa desesperadamente de atenção, então vá lá fora e lute contra a verdade. Ela já está te esperando." As câmeras filmaram os alunos, que já não olhavam para Trent com medo, mas com desconfiança. Um garoto ao fundo murmurou: "Ele inventou tudo, não foi?" Outro deu um passo à frente. "Pensávamos que ele nos ensinava a lutar. Mas, na verdade, só escondia o próprio medo." Chuck não se vangloriou, não sorriu. Apenas caminhou até o quadro branco com a programação das aulas, pegou uma caneta, apagou o treinador Trent e escreveu 2 palavras: "digno de nome." Colocou a caneta sobre a mesa e voltou-se para a turma. "Não administro este lugar. Não vim para tomar posse, mas o que acontecer agora depende de vocês. Podem continuar com alguém que ensina pelo medo. Ou podem aprender como a verdadeira força se parece." Ele se virou para Caleb e fez um gesto em direção à porta. "Vamos." Quando saíram, o sol bateu direto no rosto de Caleb. Ele semicerrou os olhos e olhou para trás uma última vez. Pela porta entreaberta da academia, viu os alunos se reunindo, não em torno de Trent, mas uns com os outros, questionando, debatendo, desfazendo as crenças que antes seguiam cegamente. Do lado de fora, as câmeras continuaram a persegui-los. A repórter correu até alcançá-los.
Sr. Norris, o que o senhor diz àqueles que afirmam que tudo isso não passa de uma jogada de mídia? Chuck parou ao lado da caminhonete. Olhou diretamente nos olhos dela, a voz firme e constante. Eu não faço espetáculo, não dou declarações, eu protejo a família. Abriu a porta para Caleb, que entrou em silêncio. Chuck caminhou até o banco do motorista quando um aluno correu atrás, segurando o pet antigo do Seal. Espere, disse o garoto. O senhor deixou cair isto. Chuck pegou o pet e o colocou na mão de Caleb. Agora já não é mais meu, disse. A caminhonete arrancou devagar, deixando para trás uma academia cheia de perguntas, uma multidão de dúvidas e um treinador sentado sozinho no meio do que já foi seu império, agora em ruínas. O vídeo se espalhou mais rápido do que qualquer previsão. Quando Chuck e Caleb chegaram em casa, as visualizações já passavam de 10.000. À noite, os telejornais locais exibiram o clipe entre a previsão do tempo e as notícias de trânsito. Nas redes sociais, os trechos de Chuck derrubando Trent, suas palavras tranquilas e o momento em que entregou o pet a Caleb viraram fenômeno. Mas Chuck não checou o telefone. Não leu comentários, nem esperou curtidas. Sentou-se na varanda, saboreando chá, observando o entardecer sumir no horizonte. Ao lado, Caleb permaneceu em silêncio, segurando o pet nas mãos. Dentro da academia, as consequências já tinham começado. Pais começaram a ligar. Alunos postaram fotos de recibos, mensagens privadas de Trent. Alguns relataram a pressão para recrutar. Outros compartilharam vídeos de Trent gritando, humilhando, zombando. Na manhã seguinte, um carro de reportagem estacionou diante da academia. Porta trancada. Luzes apagadas. Ninguém respondeu. À tarde, Chuck voltou, não para se exibir, não para discursar, apenas para olhar. Permaneceu do outro lado da rua, braços cruzados, observando os adolescentes reunidos diante da porta. Alguns traziam mochilas de treino, outros nada, apenas dúvidas. Não queriam desistir. Só não sabiam o que fazer. Chuck não se aproximou, apenas esperou. No grupo, a garota que levantara a mão dentro da academia atravessou a rua e parou diante dele. Queremos continuar treinando, disse. Mas não queremos mais ser enganados. Chuck a encarou. Então não sigam ninguém que precise que vocês sintam medo para se acharem fortes. Ela assentiu. Então, o senhor vai nos ensinar? Chuck hesitou. Não vim aqui para abrir uma nova academia. Não é essa a minha missão. Uma outra voz surgiu atrás. Não precisamos de academia. Precisamos da verdade. Chuck se virou. Um círculo de alunos havia atravessado a rua, reunindo-se ao redor da garota. Caleb também estava lá, o olhar firme, como se lhe fizesse uma pergunta silenciosa. Chuck não respondeu. O silêncio dele não era recusa, era reflexão. Naquela noite, Chuck sentou-se à mesa com Caleb. Entre eles, a moeda do Seal, não como troféu, não como símbolo de ego, apenas como lembrança. Caleb pegou a moeda, girando-a nos dedos. O senhor já encontrou pessoas como Trent antes? Perguntou. Chuck não levantou os olhos. Mais vezes do que consigo contar. Gente que confunde medo com disciplina. Confunde gritar com liderança. Confunde força com violência. E o que o senhor faz? Chuck finalmente olhou para o neto. Eu me mantenho firme quando preciso. E falo quando ninguém mais ousa. O telefone tocou. Caleb ia atender, mas Chuck ergueu a mão. Deixe. Se for importante, vai chegar até nós. Na manhã seguinte, alguém de fato chegou. Uma jovem repórter de um grande jornal. Sem equipe. Apenas um caderno e olhos curiosos. Só peço 5 minutos, disse. Chuck concedeu 10. Conversaram na varanda. A luz do sol filtrava-se pelas folhas. Já entrevistei lutadores, generais, atletas, disse ela.
Mas o senhor é diferente. Não sou lutador, respondeu Chuck. Sou testemunha. Vi o que acontece quando o silêncio se torna cumplicidade. Então por que se levantou desta vez? Ele apontou para o quintal, onde Caleb e mais 2 garotos treinavam passos de movimentação. Porque desta vez, alguém precisava de mim. A repórter observou a cena em silêncio por um longo tempo. O senhor acha que aquela academia pode se recuperar? Chuck balançou a cabeça. Lugares construídos sobre mentiras não precisam de recuperação. Precisam renascer. Ela anotou rapidamente no caderno e se levantou. Obrigada por compartilhar. Ele inclinou a cabeça. Não conte a minha história. Conte sobre os velhos que já não têm medo de dizer a verdade. Naquela tarde, quando o sol se escondeu atrás da colina, Caleb estava novamente na varanda. Descalço, as mãos ainda sujas de treino, a moeda descansando sobre o joelho. Chuck sentou-se ao lado, colocando um copo d'água diante dele. O senhor acha que eles vão voltar? Caleb perguntou. Eles já voltaram, respondeu Chuck. Ao longe, outras crianças se aproximavam. Algumas de bicicleta, outras trazidas pelos pais. Vinham com luvas, garrafas d'água e esperança. Um a um, ficaram diante do portão, não para serem treinados por um técnico que gritava, mas por alguém disposto a ficar ao lado deles. Chuck levantou-se devagar, alongando as costas. Vamos precisar de tatames, murmurou. Tenho alguns no galpão, disse Caleb. Chuck assentiu. Ótimo, mas desta vez você começa o aquecimento. Eu? Caleb piscou. Você levou o golpe. Você manteve a calma. Você voltou. Isso faz de você o líder. Caleb se levantou, hesitante, mas orgulhoso. Quando caminhou em direção ao grupo de alunos, Chuck permaneceu na varanda, braços cruzados. Não precisava de título, nem de holofotes. Só precisava garantir que a próxima geração nunca esquecesse como é a verdadeira força. E naquele canto tranquilo do quintal, sem paredes, sem espelhos, sem logotipos chamativos, uma academia de verdade havia começado. Até o fim de semana, o número de alunos no quintal da casa de Chuck já havia dobrado. Não houve propaganda, não houve mídia. Apenas o boca a boca daqueles que tinham visto tudo acontecer. Pais que antes levavam os filhos à antiga academia, agora ficavam à beira da grama, observando em silêncio enquanto treinavam descalços. Não havia gritos, não havia testes forçados, só movimento, concentração e respeito. Caleb conduzia o aquecimento. Sua voz era calma, o ritmo constante. Já não era mais o garoto encolhido no canto da academia. Tornara-se alguém a quem os outros olhavam. A moeda tridente nunca saía do bolso de sua camisa. Chuck não ensinava cada golpe. Às vezes apenas permanecia de braços cruzados, observando. Outras vezes caminhava em volta, corrigindo um movimento com um aceno de cabeça ou poucas palavras suaves. Ninguém era repreendido. Ninguém era humilhado. Mas todos escutavam, porque quando Chuck falava, aquilo tinha peso. Enquanto isso, na antiga academia, tudo desmoronava. Trent permanecia em silêncio. Um aviso de fechado temporariamente estava colado na porta, mas ninguém acreditava que reabriria. Muitos alunos continuaram contando histórias. Uns relataram acontecimentos de anos atrás, outros de poucas semanas. O jornal local continuava cobrindo. Manchete: ex-treinador de MMA acusado de fraude e abuso de alunos. Carros de reportagem lotavam a calçada. Tentavam entrevistar vizinhos. Alguns chegaram a bater na porta de Chuck. Ele não respondeu. Quem falou foi um garoto chamado Malik, 15 anos, que treinara ali por 2 anos. Publicou um vídeo, sentado em seu quarto, a voz trêmula mas firme. Eu achava que gritar era força. Achei que dor significava progresso. Mas eu só estava com medo de falar. Então vi o que aconteceu com Caleb. Vi o Sr. Norris se levantar. Ele não gritou. Ele não bateu com violência. Ele apenas se levantou. Isso é força de verdade.
O vídeo se espalhou outra vez, mas desta vez não pelo soco, não pelo tapa, mas pelo que veio depois: reconstrução, silêncio com significado. Dezenas de alunos compartilharam a fala de Malik. Alguns gravaram seus próprios depoimentos. Outros postaram recibos, gravações de Trent gritando. O som já não estava nas mãos de Trent. Voltava àqueles que ele tentara calar. Na garagem da casa de Chuck, Caleb estendia um tatame velho que ficara guardado por anos. Não era novo. Carregava cheiro de suor e de tempo. Mas para Caleb, era sagrado. Bateu 2 vezes na borda antes de subir. Numa tarde, após o treino, a primeira garota que pedira a Chuck que os treinasse se aproximou. Ela observava o irmão mais novo terminar o exercício. Depois, entregou um maço de papéis. Recolhemos assinaturas, disse. Queremos transformar isto em algo oficial. Não apenas um quintal. Podemos alugar um espaço. Chuck olhou para os papéis, depois para o grupo de jovens que limpava o suor, rindo, ajudando uns aos outros a guardar cones e elásticos. Sabe por que este lugar funciona? Perguntou. Ela deu de ombros. Por sua causa. Chuck balançou a cabeça. Porque ninguém tenta gritar mais alto que o outro. Todos vêm, pelo motivo certo. Ela sorriu. Então, é um sim ou um não? Chuck segurou o maço. É um vou pensar. Na manhã seguinte, um e-mail chegou à caixa de entrada de Chuck. Não era de pais nem de repórteres. Era de um investigador de ética da Federação Nacional de Artes Marciais. Alguém havia enviado todos os vídeos, comprovantes de pagamento e o certificado falso que Chuck mostrara diante das câmeras. Eles queriam abrir investigação formal. Chuck respondeu com uma frase. Vocês sabem onde encontrar a verdade. No fim de semana, um comunicado da federação foi publicado. A licença de Trent, já sob suspeita, foi oficialmente revogada. Todos os seus vínculos com programas de treinamento foram cortados. A organização pediu desculpas públicas às famílias, prometendo revisar todas as academias credenciadas no país. O dano estava feito, e desta vez, não foi enterrado no silêncio. Caleb estava no quintal, observando as crianças praticarem um novo movimento. Um delas escorregou, as outras imediatamente a ajudaram a levantar. Sem zombaria, sem desprezo, apenas incentivo silencioso. Caleb sorriu. Depois se virou. Viu o avô debaixo da sombra da varanda. O senhor sente orgulho? Perguntou. Chuck assentiu. Orgulho não vem de derrubar alguém. Vem de ajudar os outros a ficarem de pé. Caleb tirou a moeda do bolso e estendeu. Tem certeza de que não quer ficar com ela? Chuck olhou para a moeda e balançou a cabeça. Ela pertence a quem carrega a responsabilidade. E agora não sou eu. Naquela tarde, uma mãe se aproximou enquanto Chuck guardava as cadeiras. Ela havia assistido a todos os treinos da semana sem dizer nada. Meu filho nunca teve coragem de olhar nos olhos de ninguém, disse. Agora ele chega e cumprimenta com um aperto de mão. Tudo começou aqui. Chuck não soube o que responder. Apenas assentiu e continuou dobrando as cadeiras. Porque não estava ali para liderar um movimento. Mas, de alguma forma, um movimento havia nascido, sem bandeiras, sem inauguração, apenas com um tatame gasto, uma moeda arranhada e o gesto mais simples: estar presente todos os dias. Algumas semanas depois, o gramado já estava manchado de áreas calvas pelo vai e vem constante dos pés. O ritmo de treino tornara-se um ritmo de vida. Aquecimento ao amanhecer, técnica antes do almoço, sparring quando a luz da tarde começava a desaparecer. Não havia sino marcando horas. Não havia ficha de inscrição. Só compromisso. Numa manhã, Caleb chegou cedo, mais cedo do que nunca. Estendeu o tatame, ajeitou os cones, alinhou as luvas em ordem. Chuck observava da varanda, braços cruzados, um leve sorriso no canto da boca. Naquele dia, após o alongamento final e a pausa para a água, o grupo se reuniu sob a sombra do velho carvalho.
Ninguém falou. Apenas esperaram. Alguns sentaram de pernas cruzadas. Outros encostaram nas mochilas. Caleb ficou no centro do círculo, braços soltos ao lado do corpo. Chuck olhou cada rosto. Então tirou do bolso da camisa um pequeno objeto. A moeda dos Sil. Eu carreguei isto por muito tempo, disse, voz grave e constante. Não para me exibir, mas para lembrar a mim mesmo de viver de forma digna, mesmo quando ninguém observava. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio completar a mensagem. E então passei para quem precisava mais que eu. Não porque estivesse pronto, mas porque teve a coragem de dar um passo à frente. Chuck se aproximou de Caleb e colocou a moeda em sua mão novamente, sem solenidade, apenas firmeza. Você merece, não pelo que fez no tatame, mas pelo que escolheu fazer depois. Você não deixou a raiva decidir quem seria. Caleb fechou a mão sobre a moeda. O grupo aplaudiu. Suave, sincero. Não houve gritos. Apenas respeito. Naquela noite, depois que todos os alunos tinham ido, Chuck e Caleb voltaram a sentar nos degraus dos fundos, olhando a luz sumir atrás da colina. O vento soprava sobre a grama. Uma luva esquecida permanecia no meio do quintal. Caleb anotou, mas não se apressou em pegá-la. O senhor já pensou em abrir uma academia de verdade? Perguntou. Chuck balançou a cabeça. Isto é a academia de verdade. Caleb sorriu. Mas, com telhado. Chuck tomou um gole de água. Telhados são superestimados. Ficaram em silêncio por mais um tempo. Então Caleb disse. Achei que nunca superaria aquele tapa. Chuck não olhou para ele, apenas assentiu. Porque você continuava pensando no tapa, respondeu. Não nos passos que deu depois. Caleb girou levemente a moeda entre os dedos. Então, o que devo fazer com ela agora? Chuck recostou, os olhos voltados para o céu estrelado. Leve consigo, até o dia em que encontrar alguém que precise dela mais do que você. E foi só isso. Não houve discurso longo, não houve luta final. Apenas um garoto, uma moeda e um homem que lhe ensinou a permanecer firme. O passado não desapareceu. Foi transformado em algo novo, mais forte, não pelos punhos, mas pela verdade. Não para se vingar, mas para deixar um legado.